Contam que uma vez dois sócios na Europa antiga, eles viajaram para a grande feira, na época ainda não existia a China, eles foram para Leipzig, grande feira, onde eles compravam mercadoria para o ano todo. Um dos sócios, ele gostava da oportunidade de ir para a feira, não só para fazer business, porque lá também tinha uma grande sinagoga, com grandes sábios. Era a oportunidade dele de ter acesso a livros e a rabinos para tirar as dúvidas. Lá no vilarejo dele, ele não conseguia muita informação e sempre que ele tinha uma dúvida ficava pendente, e essa era a oportunidade. E o outro sócio estava lá focado no business. Eles chegam para a cidade. De repente, quando um dos sócios acorda, ele vê que o outro já não está lá no quarto. Já tinha sumido, falou, já sei onde ele está. Está na sinagoga, vou atrás dele. Ele chega na sinagoga e fala, vem aqui. Ele estava lá no meio de conversar com o rabino, estudar. Falou, vem aqui, preciso falar com você. Falou assim, você não sabe quem estiver aqui para business? O que você está fazendo aqui na sinagoga? Falou, o dia é longo. Deixa eu aproveitar aqui, depois a gente vai para a feira. Falou, não, a gente tem que ir para a feira agora. Falou, por que a gente tem que ir para a feira agora? Falou, porque se a gente for para a feira agora, a gente vai conseguir um bom deal, um bom negócio. Falou, e o que vai acontecer se a gente conseguir um bom negócio? Se a gente conseguir um bom negócio, a gente vai comprar por menos e vai sobrar mais dinheiro. Falou, o que vai acontecer se sobrar mais dinheiro? Se sobrar mais dinheiro, você vai conseguir pagar suas contas e depois vai conseguir fazer outras coisas também. E o que vai acontecer se eu conseguir mais dinheiro para outras coisas? Aí você vai ser feliz. Falou, tira todas essas etapas aí, eu já estou feliz. Não preciso ir para a feira. Essa história coloca em perspectiva a nossa felicidade. Como encontrar a verdadeira alegria. Se isso fosse fácil de responder, não ia sair todo dia um livro novo, o caminho para a felicidade, para a alegria, cursos. Mas o judaísmo tem algo a nos dizer sobre isso. E eu vejo que cada vez mais os livros e cursos de autoajuda estão se aproximando mais da versão judaica. Óbvio que não chegaram na profundidade, principalmente na mística judaica, mas estão se aproximando mais que a verdadeira alegria é de dentro para fora e não de fora para dentro. Uma vez um Hassid, ele estava andando na Rússia e ele encontra dois bêbados. Ele, sendo um discípulo de um Rebbe que falou que tudo que você vê e você escuta, você pode aprender algo para seu crescimento espiritual. Então ele parou para escutar a conversa entre dois bêbados. Ele disse que dessa conversa ele aprendeu o que significa amizade e o que significa uma relação realmente íntima e também o que significa alegria. Um bêbado fala para o outro, na Rússia não é muito difícil, lá, em vez do cafezinho da manhã, é bastante vodka. E aí um fala para o outro, eles estão conversando e um começa a chorar. E esse bêbado está chorando, e o outro fala, o que está acontecendo? O que você está chorando? Posso te ajudar? Aí ele falou, você não tem como me ajudar. Eu estou muito triste. Eu não tenho amigos. Não tenho nenhum amigo. Ah, peraí, como você não tem nenhum amigo? Eu estou aqui, eu sou teu amigo. Falou, como você pode ser meu amigo se você não sabe por que eu estou chorando? E essa história ele aprendeu até qual nível é exigido para uma verdadeira amizade. Dançar na festa do outro, todo mundo gosta. Agora, conseguir realmente sentir o outro de perto. E quando você não tem uma resposta, porque às vezes a gente tem a tendência de minimizar e acha que a gente está tentando ajudar. Escutei uma vez a mulher que ela foi falar com o rabino, que ela está muito triste, que ela tentou ajudar, mas não deu certo o marido. O marido chegou em casa um dia, ele tinha perdido, nos Estados Unidos, tinha perdido $30 mil naquele dia. Uma grande soma. E ele estava acabado. E ela, na vontade de tentar acalmar o marido, ela falou, mas o que é
30 mil dólares. É só dinheiro. Por que está tão triste? Aqui a gente tem a família, tem a saúde. E ela minimizou o problema e ele ficou mais bravo ainda e não resolveu nada. Ela falou, Rabino, o que eu fiz de errado? O Rabino falou o seguinte: você não pode consolar o problema do outro, a não ser que primeiro você enxergue que existe um problema. Primeiro você tem que validar que existe um problema. Se alguém está triste, perdeu um ente querido, qualquer outro motivo, você vai falar, não é nada. Isso não resolve nada. Agora você fala, realmente é terrível, é muito ruim, é muito difícil. Mas sabe o quê? Vamos colocar em perspectiva. Aí você consegue acalmar alguém. Isso que um bêbado estava ensinando o outro, na verdade o Hassid aprendeu disso, que você precisa saber por que o outro está chorando. Depois que você sabe por que o outro está chorando, quem sabe você consegue, através da amizade, ajudar ele. E tem uma frase, que uma vez eu vi no escritório, que ele diz o seguinte: se você pode ficar calmo nesta situação, grande probabilidade que você não entendeu a situação ainda. E realmente é isso. A gente julga muito rápido e a gente fica desesperado. Se a gente é uma pessoa próxima, a gente fica desesperado que a gente tem que resolver logo. Então, não é nada, não é nada. Quando uma criança se machuca, você vai lá e fala, não é nada, não é nada. Então, deve estar doendo muito, mas... Então, a gente precisa primeiro validar os sentimentos do outro. E aí, é um nível mais profundo de alegria de você se sentir compreendido. Se tivesse uma pessoa no mundo que me escutasse, eu já seria mais feliz. Parece um exagero, mas é fato. Quando as pessoas realmente nos escutam, escutar até o final, mais do que 60 segundos, e está focado, assim por diante. Quando comentam do Rebbe, fala, o Rebbe era incrível. Quando você falava com ele estava falando só com você. Não era para ser incrível, era para todo ser humano se comportar assim, mas virou uma raridade, alguém que está falando só com você. E nem se fala hoje em dia, quando tem toda essa questão do celular, principalmente quando está com pessoas queridas e você não está focado. Está toda hora mais focado em outra pessoa que está falando com você e não a pessoa que está do teu lado. Mas agora uma história incrível que vai fazer todos nós pensar. A gente sabe que o Rebbe anterior, o sexto Rebbe de Lubavitch, o Rav Yosef Yitzchak, ele declarou guerra ao comunismo. Ele não deu espaço para qualquer opinião, versão do comunismo, que estava lá para destruir o judaísmo. Quando a gente fala do comunismo, o mais difícil, o mais duro, eram os judeus dentro do Partido Comunista, que eram os piores, eram que mais estavam lá para provocar e delatar e causaram grandes sofrimentos para todos aqueles que queriam cumprir mitzvot, também estavam acabando, de certa forma, com o judaísmo. Então foi proibido. Muito se fala do nazismo, poucos sabem do comunismo. Era proibido você ter uma sinagoga, ter uma escola judaica, fazer brit milá, tefilim, tudo era proibido. E o Rebbe anterior, ele montou uma rede clandestina de tudo. Você tinha uma mikve num porão, você tinha sinagogas, escolas, tudo acontecendo de uma forma clandestina, e ele colocou seus alunos nessa operação, e praticamente todos foram presos no mínimo, e muitos foram fuzilados, mandados para a Sibéria. Ele foi uma resistência, uma guerra espiritual muito forte, que graças a isso tem judaísmo hoje florescendo muito na Rússia. Mas o que eu quero contar para vocês é o seguinte: esses alunos, esses discípulos do Rebbe, pessoas fiéis a Deus, a fazer a vontade de Deus e manter o judaísmo vivo, eles conseguiram se manter firmes nas piores situações. Um deles, que foi um grande mestre depois em Israel, faleceu em 95, Rav Futefas. Ele passou 8 anos nas prisões e nos campos de trabalho, prisões de trabalho forçado. E ele ninguém sabe como que ele conseguiu, por exemplo, um shofar lá dentro. Mas ele tinha os seus jeitos. Matzah, shofar, ele dava um jeito. Ele criava amizade com os guardas. Até é incrível, tem um livro dele, ele contando as histórias, e ele conseguia aprender lições incríveis dos fatos que ele observava lá dentro da prisão. Mas a história que eu quero contar é o seguinte: ele está lá, um dia, preso,
E como eu falei, ele criava amizade com os guardas. Um dos guardas chegou para ele e falou: eu quero te dizer que um dos seus acabou de chegar aqui para esse mesmo prédio. Um dos seus quer dizer, um outro barbudo está aí no mesmo prédio e eu tenho uma boa notícia para você. Ele se encontra exatamente um andar abaixo. Se você quiser, você pode falar com ele. Você tira a tampa do duto do aquecedor e você vai conseguir se comunicar com ele. E o nome dele é Moishe, falou sobre o nome dele, ele deu para ele a ficha completa e realmente o Mendel conhecia ele. No meio da noite, ele tira lá a tampa do duto do aquecedor. Ele fala, Moishe! E o outro leva um susto. Uma voz do céu. Quem está falando comigo? Falou, quem é? Falou, é Mendel. E o Mendel não perde um instante. Ele fala, você está feliz? Em Yiddish. Sofrido? Você está feliz? Vamos prestar atenção nessa história. Ele não perguntou para ele se ele está bem, se ele está com fome, se ele está com frio, que provavelmente ele estava com tudo isso com medo. Ele perguntou para ele, você está feliz? E o outro meio que não respondeu. E ele falou, deixa eu te explicar uma coisa. Você está provavelmente chegando agora aqui. Se você não está feliz, você já perdeu a batalha. Você não pode abrir mão de 1 centímetro da sua integridade para esses comunistas. Se você bobear e se você fraquejar por 1 centímetro, já era. Então pergunto de volta, você está feliz? E foi assim que esse Hassid e vários Hassidim se mantiveram dentro da prisão. Daqui a pouco a gente vai analisar essa história, só mais um que eu tive o mérito de conhecer. Esse homem ele ficou 20 anos nas prisões soviéticas. Reb Leizer Nanes. Sei que ano foi, acho que em 90 e pouco eu fui para Israel, meu pai me levou na casa dele, a gente teve o mérito de uma pessoa muito especial e ele deu brachot, etc. Logo depois acho que ele faleceu. E ele tem um livro, até em português, vale a pena, recomendo a leitura, chamado Subota. Subota, em russo, seria Shabbat. Ele conseguiu 20 anos na prisão soviética cumprir o Shabbat. Uma coisa inédita, porque era fiscalizado, era obrigatório trabalhar no Shabbat, principalmente porque eram judeus, e ele conseguiu, de uma forma ou de outra, não trabalhar durante 20 anos, todos os Shabbatot. Então ele ganha esse apelido de Subota. E esse homem, no final do período, desses 20 anos que ele estava na prisão, ele foi mandado lá para Sibéria, para o hemisfério norte, um lugar onde, além de todas as torturas e os problemas, você está num lugar onde não tem noite durante vários meses. Então você pira. É dito que todo mundo que voltava de lá, voltava insano. E esse último período ele passa lá e logo depois ele é libertado, depois de 20 anos. Os pais dele já moravam em Montreal e ele vem direto para Montreal. Eu escutei isso de um rabino que estava presente quando esse homem chegou. Ele chegou de táxi em 1966. Ele sai do táxi, em vez de chorar ou qualquer outra coisa, ele sai cantando um nigun, uma música hassídica feliz, o Faratzta. E todo mundo espantado, tá achando que ele ia chegar todo deprimido. Vocês viram como que o Gilad Shalit saiu depois de vários anos num cativeiro, e assim que saía todo mundo que ficava nas prisões sobre tortura. E de repente sai lá um homem, parece que ele acabou de vir da sinagoga, nada aconteceu na vida dele. E aí fizeram lá um Farbrengen, numa reunião hassídica, e perguntaram para ele, você pode nos explicar, depois de um pouco, perguntaram para ele, você pode nos explicar como que você está tão bem? A gente quer que esteja bem, mas explica qual que é o segredo. E ele sorriu, ele falou o seguinte, não entendi. Você está perguntando porque eu estou bem, só porque todos os outros não estão bem? A quem você se refere? Aos cosacos? Você está querendo me comparar aos cosacos? Quando eles colocam um cosaco na prisão, eles tiram dele tudo que ele dá valor na vida. Mas a mim, quando eles me colocaram na prisão, o que eu perdi? O que mudou?
Não tem nada que para mim é valioso que os comunistas tiraram. O que eu fazia lá em Moscou? A mesma coisa que eu fazia na Sibéria. De manhã eu faço shacharit, de tarde minha, à noite Shema Israel, pronto. É lógico que tem muitos mais detalhes, mas a essência ele quis dizer o seguinte: a minha essência é o que tenho de valioso. E a minha essência ninguém pega. É mais ou menos a teoria que Viktor Frankl desenvolveu nos campos de concentração da logoterapia. O sentido de vida. Então ele disse, o que eles tiraram de mim? E foi essa alegria, e foi essa fé, essa confiança total, que eu estou no local certo, vamos chamar assim. Eu estou no lugar onde que eu teria que estar, aqui é a minha missão, por algum motivo eu tenho que passar por isso. E encarar isso com alegria. E não deixar eles me conquistarem, tirando o meu humor, foi isso que manteve eles vivos e que manteve eles bem-humorados e conseguindo sair equilibrados. E com isso eu quero me aprofundar hoje na visão mística, na visão profunda do que significa alegria, porque alegria é uma das palavras muito usadas, que eu acredito que a maioria das pessoas ainda não sabem definir exatamente o que quer dizer alegria. Então, cada um dá uma definição, é igual amor. São palavras que as pessoas falam muito, mas poucos sabem definir, e menos ainda são as pessoas que se declaram 100% felizes. Pero faz uma enquete, você é feliz? Mesmo que ele responder que sim, fala 100% feliz? Não sei se muitos vão responder 100% feliz. Para eu poder responder isso, eu preciso me aprofundar um pouco mais na visão judaica da vida, dos valores. Eu quero aproveitar que estamos chegando perto de Purim para analisar a história de Purim. Porque a história de Purim tem aquela historinha que a gente aprendeu na escola, que é o literal. Não estou minimizando, muito importante. Só que tudo tem que se aprofundar, ainda mais que a Megillah é um dos livros do Tanakh, tem uma profundidade muito grande na Megillah. E lições contemporâneas, lições para a nossa vida no século XXI, um judeu moderno, no sentido de estar dentro de uma sociedade maior, é exatamente o que estava acontecendo na época de Purim. Como lidar com esses... com pessoas que não se comportam, não têm os mesmos valores que nós, e nós nos mantemos firmes nos nossos valores. Balai la'u nadedah shnat hamelech. Alguém conhece essa frase? Quando chega na leitura da Megillah, o ledor ele está lendo numa voz normal. Vocês viram que eu li bem alto. Eu falei alto. Porque essa hora, o ledor está escrito que o costume é que ele começa a ler bem alto. Essa frase. Balai la'u nadedah shnat hamelech. Naquela noite, o sono do rei foi balançado. Esta é a parte mais importante da narrativa da Megillah. Eu vou dar um pouquinho do contexto. Vou encurtar um pouquinho, depois quem não conhece a história pode ler em outras fontes. Então, Ahasverosh ele casa com Esther. Aman convence Ahasverosh do plano da solução final, que Deus nos livre, era realmente um caso único na nossa história, onde tinha um homem, que ele tinha poder sobre todos os judeus, e iria, Deus nos livre, aniquilar em um dia só. Então, homens, mulheres e crianças, para serem mortos no mesmo dia. Este era o decreto. Mordecai fica sabendo do decreto, ele comunica a Esther, e a Esther, ela entra em ação. O que a Esther ela faz? Ela vai falar com Ahasverosh. O que ela pede para Ahasverosh? Quem lembra da história da Megillah? O que ela pede para Ahasverosh? Ahasverosh pergunta para ela, o que você quer? Até metade do meu reinado eu te dou. Falou, se o rei concordar, eu quero uma festa. Eu quero um banquete. E eu quero que convide, por favor, Aman. Certo? E aí tem a festa. O que ela fala na festa? O rei fala, por
favor, rainha, fala o que você quer, até metade do meu reinado eu te dou. Eu quero mais uma festa. Eu quero amanhã mais um jantar com Aman, certo? É isso que está na Megillah. Entre uma festa e outra, quer dizer, à noite, pós o primeiro banquete, o primeiro jantar, está escrito que o rei estava com insônia. Balayla u nadedash natamelach. Naquela noite o rei estava com insônia. Dizem nossos sábios, esta é a parte mais importante da Megillah. A insônia do rei Ahasverosh. O que acontece na insônia dele? Naquela época não tinha celular, não tinha televisão. A única coisa que ele tinha era um diário. Falou, traz o diário, começa a ler, vou ver se eu adormeço. Começaram a ler o diário para ele. Contaram uma vez, alguém tentou envenenar o rei, dois assessores tentaram envenenar o rei, e teve um homem chamado Mordecai, que na verdade era um dos ministros, e ele, por ser membro do Supremo Tribunal Rabínico, e é um pré-requisito saber todas as línguas, na época eram 71 línguas, ele sabia todas as línguas, então ele entendeu a língua desses dois assessores, que eles estavam falando numa língua estranha, manda informação através de Esther para Ahasverosh, e com isso eles matam esses dois setores e a vida do rei é poupada. O rei Ahasverosh escuta isso e fala, o que a gente fez? E qual foi a recompensa que a gente deu para Mordecai? A gente agradeceu ele de alguma forma? Fala, nada foi feito. E o rei, de uma certa sabedoria mais profunda, disse o seguinte, já entendi porque eu não estou conseguindo dormir. Porque eu estou em dívida. Estou em dívida com esse homem. A gente tem que fazer alguma coisa para ele. O que eu vou dar para ele? Dinheiro? O que eu posso fazer? Então ele estava na dúvida. Ele chama o assessor, o conselheiro mor dele. Como se chama o conselheiro mor dele? Aman. Aman chega e o Ahasverosh pergunta para ele, o que eu faço? Tem uma pessoa que eu gosto muito e eu quero agradar ele. E Aman tinha certeza que era ele. Então ele bolou lá o plano e falou, a pessoa que o rei gosta tem que pegar o cavalo real, algo que ninguém montava no cavalo real. Pegar o cavalo real e dar para esse homem e pegar um dos assessores, um dos ministros importantes, na cabeça dele era para pegar o Mordecai, e fazer ele puxar o cavalo por toda a cidade e dar uma volta na cidade e ficar gritando, assim que se faz para o homem que o rei ama. E o Ahasverosh fala muito bem, exatamente o que você falou, você faz com Mordecai a Yehudi. Você pega o Mordecai, coloca no cavalo e começa a dar essa volta. Certo? Então foi essa a noite tão importante que a Megillah diz que Balaylau nadedash natamelach. Naquela noite, o sono do rei foi perturbado. Toda a sinagoga, quando chega nessa parte, tem que ler em voz alta, porque aqui está o principal do milagre. E eu pergunto para vocês, será? Se vocês tivessem que escolher um highlight, a parte máxima da Megillah, qual seria? Talvez um momento dramático, onde que a rainha Esther entra a falar com Ahasverosh e ele pode matar ela. Ou quando Mordecai consegue juntar as crianças e todo mundo faz tchuvá e volta para o caminho. Tem N coisas mais importantes do que o sono do rei ser perturbado. Dizem nossos sábios, se você estuda o literal da Megillah, realmente você não vai entender. Agora tem que se aprofundar na Megillah. Não sei se vocês sabem, mas a Megillah é o único livro do Tanakh que não consta o nome de Deus. Preste bem atenção. O nome do Tanakh sem o nome de Deus. Imagine a Torá sem o nome de Deus. A Megillat Esther é um dos 24 livros e não tem o nome de Deus. Será que não tem o nome de Deus? Novamente, isso só não tem o nome de Deus para quem lê a história no literal. Se alguém se aprofunda, vai entender que Deus, não só que ele consta muito. Toda vez que está escrito Ha-Melech, o rei, você lê o rei dos reis. É lógico que existe o rei, Ahasverosh, de carne e osso também, mas existe a Torá em primeiro, no sentido espiritual. Então toda vez que está escrito Ha-Melech, é o rei. Que rei? O rei dos reis. Você quer saber onde começa o milagre? O milagre começa quando
Nadedash Natamelech. Quando o sono do rei real, quer dizer, o rei dos reis, é perturbado. Quando Deus para de dormir. Porque se Deus está dormindo, a situação não é muito boa. Nós precisamos de Deus acordado. Quando que Deus ele dorme? Quando nós estamos dormindo. Muito bem. Quando nós estamos dormindo, Deus está dormindo. Quando nós acordamos, Deus acorda. Por que o homem em hebraico, como é chamado o homem na Torá? Adam, certo? Adão é o nome do primeiro homem, mas todo homem é chamado de Adam. Porque, da onde vem esse nome Adam? Terra. Muito bem. Essa é uma explicação que Adam veio de Adamá, de terra. Outra explicação mais profunda. Jaques. Adam veio de Adamé. Adamé, Leilion, é comparável ao superior. Quando? De Domé. Muito bem. Parabéns. Então Hashem criou o homem parecido com ele. Mas mais do que isso. Deus ele fez uma combinação. Da forma que você se comporta comigo, eu me comporto com você. Não é que Deus está revidando. Pelo contrário. Então, em vez de falar do lado negativo, na hora que eu sorrio para Deus, Deus sorri para mim. Se eu estou feliz, eu abro os canais de energia positiva para vir. A tendência normal é que quando as coisas não estão indo muito bem como eu acho que deveria ir, então eu me deprimo, eu me fecho, e com isso só piora a situação. Porque quanto mais eu me fecho, mais eu fecho os canais espirituais. Então tem que ser ao contrário. Se eu preciso sair, que nem a gente falou no coronavírus, etc., quando tem uma magefá, quando tem uma epidemia, a gente precisa de energia positiva e não de energia negativa. E assim em tudo na nossa vida. Nós precisamos atrair bons fluidos e a Hashem ele fala, o caminho é, você acorda, eu acordo. Você sorri, eu sorrio. Portanto, quando que o rei ele acorda, o rei celestial ele acorda, aí começa o milagre de Purim. E por que o rei acordou? Porque o povo acordou. O povo está dormindo. O que significa dormindo? O que acontece quando a pessoa está dormindo? Teus pés continuam iguais, teus braços continuam iguais. O raciocínio também funciona quando a pessoa está dormindo. Qual a diferença da pessoa acordada e dormindo, Fernando? Está no controle. Não está no controle. Muito bom. Essa é uma boa definição. Ele perde o controle. E o controle do ser humano é mente, controla o coração. Então o raciocínio tem que controlar minhas emoções. Isso é uma coisa que a gente perde quando a gente está dormindo. E mais uma coisa, nós temos um raciocínio, o raciocínio continua tendo, só que um raciocínio com valores ou com coisas invertidas. Certo? Eu posso sonhar coisas absurdas. Então eu pego informações que eu tive durante o dia e é embaralhado e de repente eu vejo tudo de uma forma absurda. Está escrito que, a gente viu isso aqui na aula passada, aquele grande mestre que o filho dele teve morte clínica e ele teve a visão, como vários relatam, casos de morte clínica, aqueles que voltam, né? Que eles veem uma grande luz, eles veem o paraíso, e ele fala, papai, Olam Hafuch Raiti, eu vi o mundo de ponta cabeça, mundo contrário. As pessoas que aqui são muito importantes, lá não tem grande valor. Aqui as pessoas desprezadas são pessoas muito elevadas lá naquele mundo. É o mundo contrário. E o pai responde, meu filho, Olam Yashar Raita, você viu o mundo certo. O mundo contrário é a realidade que você está vendo aqui. As celebridades que ganham grande fama, essas não são as pessoas que têm grandes pontos lá no mundo celestial. O sonho que nós vivemos é o galut. Galut, exílio, é quando Deus ele está dormindo. Por que quer dizer que Deus está dormindo? Os valores estão invertidos. Alguém que quer cumprir muitas mitzvot, de repente, ele é criticado. Alguém que quer fazer a coisa certa, então ele é excluído. E assim por diante. Então nós precisamos entender que nós estamos vivendo um sonho. É dito que quando o Mashiach chegar, a gente vai falar, aí no Kecholmim, éramos sonhadores. Onde as pessoas de prestígio não são as pessoas de valores.
Nós estamos vivendo um momento de sono celestial. O povo judeu estava vivendo um grande sonho. Eles achavam que para ter sucesso na vida, você precisa ser amigo dos persas. Acredito que eles eram mais persas do que os persas. Como aconteceu também na Alemanha pré-holocausto. Eles queriam ser mais alemães do que os alemães. Então eles queriam mostrar, eu estou na cultura, eu estou bem integrado e eu não preciso mais dessas tradições antigas. O povo estava assimilado. Isso significa que o povo estava dormindo. Aí Deus começa a dormir. Você chama isso de castigo? Eu não chamo de castigo. Chamo de consequência. Tem um midrash muito interessante. Boa noite. Bem-vindo. Senta aqui, Mar. Tem lugar aqui. Tem um midrash muito interessante que diz o seguinte. Que você tinha um pastor. E esse pastor, ele tinha 70 ovelhinhas. Ele tinha 70 ovelhinhas. E essas 70 ovelhinhas eram cuidadas com todo o carinho por esse pastor. E de repente, as ovelhinhas, elas falaram para o pastor, pastor, a gente não precisa mais de você. Você está cansado, já é velho. Nós fizemos amizade com os lobos e eles já combinaram com a gente que nós somos amigos. Então não tem mais sentido de ter um pastor cuidando dos lobos. Nós somos amigos deles. O pastor falou, ah é? Posso ir embora? 100%. E o pastor vai embora, o que acontece? Os lobos imediatamente atacam as ovelhinhas. Elas desesperadas vão procurar o pastor. Volta, por favor. Este midrash é a melhor explicação para o que aconteceu na história de Purim. As ovelhinhas é uma metáfora para o povo judeu. E os lobos são os outros povos. Então nós temos inúmeras nações. E tem uma ovelhinha, um pequeno povo, que até hoje é pequeno em número e é perseguido. E a única forma da ovelhinha sobreviver é ter um pastor cuidando o tempo todo. Na hora que eu falo para o pastor, eu não preciso mais de você, e o lobo ataca, não é castigo, é consequência. Na hora que você pediu para o pastor sair, ele saiu. E de repente, pelo caminho natural, pela lógica, não tem como essa ovelha sobreviver. E foi o que aconteceu em Purim. Eles ficaram tão entrosados com os persas, pediram, em outras palavras, para Deus se retirar. A gente não quer mais saber disso. E de repente os lobos atacam e aí todo mundo acorda. E essa é a história de Purim. O povo acorda. O povo entende que eles fizeram errado. Eles entendem que por mais que nós temos que viver bem com os outros povos, devemos respeitar cada um. Devemos, inclusive, ter bons relacionamentos no governo. Temos que ter caminhos pela natureza para resolver o que seja necessário, mas nós não dependemos de políticos, nós não dependemos dos outros povos, da aprovação dos outros povos para a nossa integridade. Nós precisamos lembrar da nossa essência. Então eles estavam dormindo, onde os valores estavam invertidos, e de repente eles acordam. E na hora que eles acordam, Deus acorda. E aí está o grande milagre da história de Purim. Quando o rei dos reis, quando Hashem ele acorda. E agora nós podemos voltar e finalizar como encontrar a verdadeira alegria. E é interessante que quando chega Purim, nossos sábios, eles meio que falam o seguinte, aperta o botão e fica feliz. Não está escrito, eu estou sugerindo ficar feliz. Tem uma orientação, tem que ficar feliz. Que nem tem orientação de comer matzá em Pesach, tem orientação de ficar feliz em Purim. Isso eu não estou afim. Não é que eu não estou afim, isso eu não consigo. Então nós precisamos de algo mais forte. Eu já coloco a regra, é o seguinte, é possível ficar feliz se eu quero. Ponto. E para isso nós vamos analisar, e com isso concluir, as duas felicidades, duas alegrias que constam na Megillah. Nós temos Aman e nós temos
a alegria do povo quando finalmente o decreto, quer dizer, não foi anulado o decreto, mas foi dado o direito de defesa, e eles conseguem vencer, e aí tem a grande festa de Purim. São duas alegrias bem diferentes. Vamos colocar em contraste as duas. Qual que é a alegria de Aman? A Megillah fala que Aman ele estava muito feliz. Em que momento a Megillah fala que estava muito feliz? Quando chega o mensageiro para convidar ele para o banquete. Tem um banquete real e você é o convidado de honra. Quando ele recebeu esse convite, era só o que ele precisava. Ele saiu dançando, cantando, todo feliz, andando por Shushan, caminho para o palácio. E por onde que Aman passava, todo mundo se curvava. Ele era o primeiro-ministro. E ele, como a gente já viu, tinha um ego muito grande, ele precisava desse kavod, dessa honra. E de repente ele vê que entre os milhares de pessoas tem uma pessoa que não está se curvando para ele. Quem é? Mordechai HaYehudi. Naquele momento que Mordechai HaYehudi não se curva para ele, toda a alegria dele desaparece. Ele entra em depressão. Ele vai para o banquete. Imagina só, ele não sabia que era só ele, a rainha Esther e o rei. Ele fica todo feliz. Ele volta para casa e a esposa dele, que também não era uma pessoa flor de se cheirar, pergunta para ele, Zeres, estou. E aí, como foi? E ele conta, você não sabe. Eu fui convidado para o banquete real. Só eu, o rei e a rainha, imagina o casal e só eu. Mas sabe o quê? Kol ze enenu shaveli. Para mim isso não vale nada. Tudo isso daqui é zero. Sabe por quê? Porque aquele Mordechai HaYehudi não se curva para mim. Espera aí. Você tem aí milhares, não sei, milhões. Quantas pessoas se curvam para ele? Ele era o segundo homem mais importante na verdade não era do reinado. Ele era o imperador do mundo. Eles mandavam no mundo todo. E o Ahasverosh, quem lê a história da Megillah, vê que ele é bastante inseguro. Tinha paranoia. E quem que segurava era Aman. Ele era o conselheiro. Ele tem tudo. Ele era rico. Tem prestígio. Tem tudo que ele precisa. E de repente, porque um velhinho lá não levanta a cabeça para ele, nada vale. Vamos colocar no contexto atual. Por que, Alex? Por que as celebridades, muitas delas, se drogam? Você acha falta de perspectiva? Imagine só comigo. Um grande ator, um grande cantor, qualquer pessoa, qualquer celebridade. Ele tem um show com milhares de pessoas, todas aquelas luzes, toda aquela glória. Todo mundo aplaude de pé, quer autógrafo, quer tirar foto com ele. E ele está se sentindo nas estrelas. E de repente, acaba tudo isso, as pessoas vão embora e ele tem que voltar para casa. Ele pega o táxi, chega em casa, a esposa fala, que bom que você chegou. Você pode, por favor, desentupir o vaso? E você quer que ele não se drogue? Ele se considera um mini-deus, um semideus. E de repente, alguém coloca ele no lugar. E sabe por que aquilo pega no pé dele? Porque é uma pessoa que realmente conhece ele. Todas aquelas pessoas que estão batendo palma, que não sabem quem é ele, não vale nada. No final das contas, aquilo não tem valor. Para Aman, todos aqueles que estavam se curvando não sabiam quem era Aman. Mordechai era o único que sabia o valor de Aman. Qual era o valor de Aman? Apenas ego inflado. O que ele tinha por dentro? Nada. E o único que sabia disso era Mordechai. Porque Aman, no passado, era servo de Mordechai. Então Aman ele sai de ser um escravo para se tornar o primeiro-ministro. E o que ele ganha? O que muda nesse interim? Apenas a casca exterior. O interior dele não mudou nada. E por isso, não era simplesmente o um entre milhares que não estava se curvando para ele. Era o um.
aquele que realmente conhece ele. Então, se você tiver milhares de pessoas batendo palma no show e uma pessoa fica lá no celular e não te dá a bola, isso não te importa. Agora, quando tua esposa, uma pessoa próxima a você, não está te dando aquele cavote que você se considera Deus, de repente você perde todo o valor. Essa é a alegria que nós devemos se afastar. Isso não é chamado de alegria. Isso é chamado de não sei o que, mas é uma coisa falsa. Euforia. Aman, ele é o nosso maior professor para o caminho da depressão. Aquela famosa experiência onde o professor ele mostra uma folha branca com um pontinho preto e ele pergunta para os alunos: o que vocês estão vendo aqui? Um pontinho preto, um pontinho preto, um pontinho preto. E ele fala para os alunos: eu estou vendo uma folha branca. A gente vê uma folha branca inteira, mas a gente só enxerga o pontinho preto. Isso significa ingratidão. Isso significa focar naquilo que eu não tenho. O caminho para a alegria é começar como que um judeu começa o dia. Modé ani, agradecendo. Agradecendo pelo aquilo que eu tenho e não procurando aquilo que eu não tenho. E eu fico naquela imaginação. Se eu tivesse aquilo, se eu fizesse aquela viagem, se aquilo se resolvesse, aí eu seria feliz. E eventualmente aquilo acontece, e aí você procura outra coisa para acontecer, para você ter a sua alegria. Você está sempre vivendo na expectativa, enquanto que a verdadeira alegria se baseia no fato de ser Yehudi. O primeiro a ser chamado Yehudi na nossa história é Mordecai. Mordecai, ele foi chamado de Yehudi. Por que ele foi chamado de Yehudi? Porque ele sabia agradecer. Ele sabia reconhecer a grandeza de Deus. E é isso que a esposa de Aman, ela fala para ele. Quando volta daquele passeio com o cavalo, ela pergunta, fala para ele: Imizera Yehudim, se ele é descendente dos Yehudim, saiba que você só vai cair mais do que você já caiu. Na polo e polo, teu fim é certo. Falou o seguinte: se ele é Yehudi e para você falta isso, se ele sabe agradecer, para você falta agradecer, o teu caminho é só ladeira abaixo. Portanto, quando chega em Purim, é um momento, uma oportunidade de ouro, para aproveitar, para focar na minha verdadeira alegria. E a fonte da minha verdadeira alegria é a minha essência, a minha alma. Todas as necessidades do corpo são importantes, mas isso daqui vem em segundo lugar. Eu tenho que dar valor para aquilo que realmente tem valor. E como que eu dou valor para as coisas certas? Voltando para dentro de mim. Se enquanto eu estou procurando alegria fora, eu sou um Aman. Estou me comportando igual Aman e isso não traz alegria, pelo contrário. Tanto é que diversão vem de divergir do foco. E eu estou procurando alguma coisa para acalmar a minha angústia interior, o meu vazio interno. Eu preciso preencher a minha vida de acordo com a minha essência. Eu tenho que acordar. Está na hora de acordar. E na hora que eu acordo, Hashem acorda e ele manda todas as brachot, todas as melhores coisas que todos nós precisamos e merecemos, que assim seja para todos nós. Amém. Nós temos aqui um Mordecai, meu amigo Mordecai. Não tive naquela época. Não teve naquela época. Ele é Mordecai de hoje em dia, e ele é de São Paulo, mas ele estava comentando comigo hoje que ele aprendeu na pele isso que a gente comentou hoje. E aí eu perguntei se ele podia compartilhar conosco, ele topou. Então, por favor, Mordecai, compartilhe um pouquinho. Eu fico feliz, eu sou muito amigo do irmão dele, estudei com o pai dele, na mesma classe do pai dele, e a mãe dele teve no meu casamento também, então isso faz muito tempo. Tenho 66 anos, fico feliz de ver ainda mais no Rio de Janeiro. Eu acho que a gente não vê em São Paulo uma coletividade de jovens numa aula de Torá, desse tamanho, sou sincero. E acho que isso, quando eu tinha a idade de vocês, hoje eu chego na conclusão que eu acho que é isso que faltou. Porque hoje, depois de tantos anos, eu vejo que se eu tivesse, na idade de vocês, sabido estudar Torá,
eu não tinha cometido os erros que eu cometi. Então, só para vocês não ficarem muito